Vamos lá, então. A gente vê que a gente já se aproxima de 40 participantes e são 4 horas da tarde. E eu queria, em nome do LO Batista Advogados, em meu nome, em nome do João Vitor, meu sócio, agradecer a presença de vocês aqui, neste momento delicado que todos nós estamos passando. A nossa área, né, de organização patrimonial, família e sucessões e tributária, ela cuida do planejamento das pessoas físicas, das famílias, dos grupos sob controle familiar. E, nesse contexto, nós acompanhamos de perto a tramitação dos diversos projetos de lei, propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar, que possam acarretar um ônus tributário para as pessoas físicas, possam mudar a sistemática da tributação das pessoas físicas. E nesse contexto, né, se insere este projeto de lei estadual 250, que foi proposto agora em 16 de abril, ou seja, faz um pouco mais de 15 dias, que visa alterar a sistemática da arrecadação, da base de cálculo, da cobrança das alíquotas do ITCMD no estado de São Paulo. O ITCMD é um imposto que, pela Constituição Federal, artigo 155, é de competência de cada um dos estados e do Distrito Federal cuidar desse imposto, tributá-lo e arrecadá-lo. O estado de São Paulo, ele só passou a tributar as doações em 2001, com a Lei 10.705, que foi publicada no final de dezembro do ano 2000. Então, acreditem se quiser, doações feitas até o ano de 2000 não eram tributadas. Então, nos últimos 20 anos, quaisquer doações que passem o limite de isenção, que costuma ser baixo, as doações são tributadas aqui no estado de São Paulo e na maioria dos outros estados, cada um com uma data de início. Nesse contexto que nós estamos vivendo, verificamos que, quer dizer, não só as pessoas estão gerindo seus próprios negócios com uma diminuição de receita, como estão pedindo auxílio ao governo, estão os empregados e os autônomos também estão se servindo de auxílios do governo em diferentes esferas, e, por outro lado, a arrecadação do governo federal e dos governos estaduais tem diminuído consideravelmente, porque não circulam mercadorias como circulavam, não existe uma grande venda de mercadorias, portanto, a arrecadação pelo ICMS caiu, os próprios prazos relativos aos inventários também foram suspensos por conta das dificuldades em se dar continuidade às escrituras públicas e aos processos judiciais. Então, com isso, o próprio ITCMD também não está sendo recolhido neste momento como vinha sendo, e, portanto, o Estado precisa de recursos. E este é o fundamento para a apresentação deste projeto de lei que nós vamos comentar hoje, nesta hora que estaremos juntos. Nós queríamos que esse debate fosse bastante dinâmico. Então, vocês tendo perguntas, vocês podem usar esse recurso de Q&A, perguntas e respostas. A gente vai procurar responder o máximo de perguntas possível. Se nós não conseguirmos, após o webinar, nós enviaremos perguntas e respostas a todos por escrito. Se vocês quiserem usar o recurso do chat, aí todo mundo fica vendo, tem acesso e tem conhecimento das perguntas que forem colocadas. Contextualizando, dentro da Constituição, o próprio artigo 155, inciso 3, estabelece que doações feitas por doador residente no exterior ou quando existe um falecimento
de um residente no Brasil com bens no exterior, ou cujo inventário seja processado no exterior, ou que seja residente domiciliado no exterior, mas com herdeiros no Brasil, para que haja tributação pelo ITCMD, nesses casos em que há um elemento de conexão estrangeiro, depende-se de uma lei complementar. Então, é importante também só contextualizar que muitas pessoas que atualmente estão morando fora do Brasil podem fazer essa doação. Existe esta lacuna legislativa porque não há uma lei complementar para regulamentar a tributação pelo ITCMD. As leis estaduais costumam cobrar este ITCMD, mas há muitas discussões judiciais dando, em grande parte, e principalmente no estado de São Paulo, o ganho de causa ao contribuinte até a segunda instância. Ainda há uma dependência de uma decisão final do STF com relação a essa questão. E em qual é a alíquota máxima do ITCMD hoje? A alíquota mínima é de 2% e a alíquota máxima é de 8% por uma resolução do Senado Federal de 1992. A resolução número 9 estabeleceu a alíquota máxima em 8%. O que eu também queria complementar, que eu deixei de falar, é que existe um projeto de lei complementar de número 432 de 2017, que visa também regulamentar a doação por doador residente no exterior e o ITCMD quando existe um elemento de conexão no exterior em caso de falecimento. Este projeto de lei atualmente está aguardando a designação de um relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desde agosto de 2019. Então, ele está parado. Por enquanto, ainda existe essa lacuna legislativa. Com relação ao ITCMD propriamente dito, né? Desde 2015, o ano anterior ao ano da anistia, que foi 2016, muitos estados elevaram a alíquota e mudaram a base de cálculo do ITCMD. Atualmente, nós temos o Ceará, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro, que já tributam a alíquota máxima de 8%. E temos estados que tributam a 6%, como Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo tinha um projeto de lei que foi arquivado no ano passado, em abril, e agora nós temos este novo projeto, que é objeto do debate de hoje. Eu vou passar a palavra para o João Vitor, que vai se apresentar, e eu só queria tranquilizar a todos no seguinte sentido, né? Se este projeto tiver uma tramitação célere e for convertido em lei em 2020, independentemente de em qual mês, ele só passará a vigorar no ano de 2021, porque ele tem uma anterioridade anual. Se ele for convertido em lei em dezembro de 2020, ele passará a vigorar depois de 90 dias, porque ele também tem uma anterioridade nonagesimal de 90 dias para entrar em vigor. Então, isso dá um respiro para pessoas que queiram planejar. João Vitor. Excelente, Marcelo, obrigado. Boa tarde agora formalmente, né? E boa tarde a todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Um número bem expressivo de pessoas com interesse em saber um pouco mais sobre esse projeto de lei que está tramitando agora. Acho que, primeiramente, só reforçar o que o Marcelo colocou, no sentido de quem tiver perguntas já pode ir apresentando. Eu vi que tem um aqui sobre previdência privada, que inclusive está sendo endereçada nesse projeto de lei apresentado
esse 250 de 2020. Então, na medida em que vocês ou tenham alguma dúvida em relação ao que a gente está falando, ou já tem uma dúvida pré-existente e queira colocar, acho que é ótimo, porque o nosso intuito aqui não é propriamente fazer uma palestra, mas debater alguns pontos com vocês. Em relação a esse projeto, acho que é importante a gente entender, primeiro, o contexto, né, onde o projeto está inserido, um pouco do passado que o Marcelo acabou de comentar, para a gente pensar no futuro. Em 2015, como o Marcelo comentou, diversos estados aumentaram a alíquota do ITCMD, muitos exercendo essa competência até o patamar de 8%, e alguns dos estados incluíram como situações tributáveis alguns elementos, alguns eventos que antes não eram tributados, como, por exemplo, a pergunta que foi feita, né, da Previdência Complementar. Alguns estados não tributavam e passaram a tributar. Naquela época, houve uma discussão aqui no estado de São Paulo sobre se o governo do estado faria a mesma coisa, adotaria a mesma medida. Houve esse projeto, né, o 1408, de 2015, que foi apresentado pela bancada do PSOL, né, mas ele nunca chegou a avançar propriamente dito. Havia uma restrição grande dentro do governo, né, a esse projeto, e ele acabou sendo arquivado, como o Marcelo colocou, sem ter havido realmente uma real discussão. E a justificativa do governo, à época, para não aumentar a tributação do ITCMD, era que o grande problema em São Paulo, 5 anos atrás, não era a alíquota ou as hipóteses de incidência, mas a fiscalização, né? Ou seja, para o governo, naquela época, 4% não era um patamar baixo, havia uma arrecadação deficitária de ITCMD, mas o problema não era pelas pessoas que pagavam a alíquota de 4%, mas por pessoas que sonegavam, que deixavam de recolher esses tais 4%, e com isso aumentou-se a fiscalização. Agora, nesse momento, num contexto de pandemia, num contexto de os estados tendo agora uma derrota, né, no Senado e junto ao governo federal, nessa compensação financeira e tributária relativa à arrecadação, o que a gente vê no LO Batista, eu na área tributária, o Marcelo na área de organização patrimonial, nossos sócios de tributário, de societário, o que a gente vê é que realmente hoje é um momento propício para o governo estadual introduzir esse aumento tributário do ITCMD sem gerar tanto desgaste, né? Apesar de o governo sempre colocar em pauta que não quer aumentar tributos, o governo estadual, a gente acha que é um momento adequado. Se a gente for atrás dos paradigmas de São Paulo, os paradigmas estão tributando muito mais do que São Paulo, né? São Paulo hoje é considerado um paraíso fiscal do ITCMD. Poucos ou raros estados, como Amazonas, tributam menos do que São Paulo. Então, é dentro desse contexto que a gente tem que realmente analisar o projeto 250, se debruçar sobre ele. Ele foi apresentado pela bancada do PT, que não é da situação, porém, a gente vê comentários de que a oposição quer muito aumentar a tributação do ITCMD e, por conta do momento de pandemia, é possível que haja realmente esse aumento tributário. Eu e o Marcelo, a gente acabou dividindo essa apresentação nossa em alguns blocos. Por quê? Porque o aumento tributário do ITCMD não é apenas em relação à alíquota, né? Se fosse apenas a alíquota, seria algo até simples para a gente explicar e o webinar acabaria em 15 minutos. Mas existem outros elementos que foram introduzidos nesse projeto de lei que acabam por alterar substancialmente a forma como a gente apura a base de cálculo em algumas situações, como, por exemplo, a doação com reserva de usufruto, muito comum no planejamento sucessório, como em situações como doação ou transmissão causa-morte de sociedade, o que é o patrimônio líquido, ajusto ou não ajusto, doação ou transferência de bens imóveis, qual que é a minha base de cálculo de bens imóveis, e assim sucessivamente. Então, eu vou passar agora a palavra para o Marcelo, para a gente endereçar cada um desses pontos, desses elementos,
e realmente fazer um bate-papo sobre questões sucessórias inerentes a alterações que estão sendo introduzidas e alguns aspectos tributários que podem ou corroborar o que o projeto de lei está querendo, ou até invalidar, por meio de alguma posterior ação judicial ou algo do gênero, outras situações, como, por exemplo, a questão da previdência privada colocada pelo colega. Marcelo. Obrigado, João. Bem, como você colocou, nós acompanhamos nos últimos anos essa movimentação. A propositura deste projeto 250, que é um projeto bastante consistente com o que nós temos visto em outros estados, não é uma surpresa para nós, porque nós, de certa forma, já estamos aguardando essa elevação de carga tributária pelo ITCMD. Nesse sentido, muitos dos nossos clientes, nos últimos anos, com a nossa orientação, já fizeram um planejamento que, basicamente, ele consiste na realização da doação em vida. Então, como você não escolhe a data que você vai morrer, a única forma de você aproveitar uma alíquota e uma regra que está vigente na data de hoje é você fazer a doação em vida do seu patrimônio. Obviamente, a doação em vida, ela é irreversível. Então, ela tem que ser vista com muito critério, na medida em que, sendo um ato bilateral, precisa ter a figura do doador e a figura do donatário ou dos donatários. Na medida em que todos estão de acordo, para você reverter esta situação, você depende da concordância dos donatários. E isso é bastante sensível. Eu já vi planejamentos na minha carreira em que, por N motivos, foi feita a doação, os doadores, normalmente pais, ou pai ou mãe, queriam desfazer a doação e tiveram uma negativa dos seus filhos ou netos. Então, a questão tributária é muito importante, obviamente tem que ser levada em consideração, mas não pode ser o único dínamo de um planejamento sucessório familiar. Tem que ser levada em consideração outras questões relativas aos ativos, relativa à idade dos donatários, a sua, digamos assim, possibilidade de receber um patrimônio e lidar bem com isso, lidar com responsabilidade. Qual é o planejamento mais comum? É a doação, normalmente de ações ou cotas de uma sociedade, que pode ser uma holding, pode ser uma sociedade operacional, com a reserva de usufruto para o doador. O que é o usufruto? O usufruto é um direito real que confere o uso e a fruição da coisa. Quando nós falamos de sociedades, então ele confere o direito a receber os dividendos daquela sociedade. E ele geralmente é utilizado para prover uma subsistência para a pessoa. Ou a pessoa se reserva essa subsistência ou ela institui o usufruto em favor de outrem. O mais comum é fazer a doação da nua propriedade se reservando o usufruto econômico. Aí tem o direito à administração dos ativos que estão na sociedade. Então, o direito político, o direito de voto. Esse direito político pode-se manter o direito político com o usufrutuário, que é o mais comum, ou também se pode transferir esse direito político para o proprietário. Eu já tive planejamentos em que houve uma divisão dos direitos políticos. Então, alguns direitos o usufrutuário se reservou, quer dizer, não podia se mexer na distribuição de lucros, nos dividendos e outras questões, e ele transferiu para o proprietário algumas responsabilidades e alguns direitos de voto com relação à venda,
dos ativos, com relação à manutenção e preservação daqueles ativos. Então, se pode também fazer esse tipo, duas instâncias deliberativas com dois tipos de matérias, a do usufrutuário e a do nu proprietário. Quando existe o falecimento do usufrutuário, o usufruto se extingue e se une com a nua propriedade, formando a plena propriedade. Este usufruto, ele não é alienável, ele não pode ser cedido, então ele é um direito pessoal, intransponível, e também se pode fazer uso de algumas prerrogativas legais, conferindo, reservando este usufruto para o casal. Então é um usufruto conjuntivo. Se falece um dos cônjuges, ele se une integralmente no cônjuge sobrevivente e só se extingue com o falecimento do cônjuge sobrevivente. Se deseja privilegiar outros membros da família, pode-se fazer um usufruto sucessivo. Isso está previsto no artigo 1411 do Código Civil. Então, já se estabelece um pequeno usufruto para outros membros da família, permitindo que, antes que esse usufruto se una com a nua propriedade naqueles que receberam a nua propriedade, ele passe antes para os outros usufrutuários, e aí só com o falecimento do último usufrutuário, isso viria para o nu proprietário, formando a plena propriedade. É importante essa explanação, porque agora eu vou voltar a palavra para o João Vitor, que vai falar sobre as novas regras, as novas alíquotas trazidas pelo projeto 250 com relação à tributação, inclusive com essa divisão entre usufruto e nua propriedade. Perfeito, Marcelo, obrigado. O que o projeto traz em relação a alíquotas, né? Dando um passo para trás, o que a gente tem hoje? Né? A alíquota do ITCMD é só 4%. Existem algumas isenções, né, do ITCMD. A mais conhecida delas são as 2.500 UFESPs, né? Hoje R$ 69 mil, então doações até R$ 69 mil não são tributadas hoje. A partir de 70 mil, 100% é tributado. Ou seja, vale mais a pena para o donatário receber uma doação de R$ 69 mil do que de R$ 70 mil, porque não existe um escalonamento progressivo, né, entre a isenção e os 4%. Em relação a transmissões causa-mortes pelo falecimento, existem algumas isenções também, até determinados valores, sobre imóveis residenciais, sobre ferramentas, equipamentos de trabalho, enfim, né, tem algumas isenções pequenas. Essas isenções continuam sendo aplicáveis num caso e no outro, doação e herança. Em relação à doação, manteve-se nesse projeto as 2.500 UFESPs. Em relação à herança, houve atualização, houve o incremento das respectivas UFESPs, né? Então, aumentou a faixa de isenção, mas também não de forma substancial. As alíquotas hoje, pela legislação vigente, é 4%. Pela nova legislação, o PL 250, se aprovado do jeito que está, elas variarão entre essa isenção, pulando para o 4%, e a partir de então, sendo progressiva para 5%, 6%, 7% e 8%. Então, a gente já tem a previsão, ou teria a previsão na legislação de São Paulo, da tributação conforme a alíquota máxima estipulada na resolução do Senado, válida para todos os estados, né? Então, São Paulo deixaria de ser um paraíso fiscal do ITCMD para ser um dos estados que tributam, né, doações e heranças à alíquota máxima. E como funcionaria, né? Acho que a pergunta básica é: existe diferença na progressão, na doação no ITCMD pela doação
versus ITCMD sobre herança, sim, existe uma diferença no início, né? Até o valor de R$ 828 mil, vale mais a pena o beneficiário receber uma herança do que receber uma doação, o que é, de certa forma, anacrônico, porque você acaba até prejudicando uma antecipação de recursos tributários para a Fazenda, porque se eu tenho até o valor de R$ 828 mil, uma tributação menor na herança, isso poderia estimular algumas pessoas físicas a não fazerem a sucessão em vida, deixar para fazer a sucessão em morte. A partir desse valor de R$ 828 mil, em ambos os casos, já é aplicável a alíquota de 5%, né, tanto em doação como em herança, e acho que o vetor fundamental é a partir de quando a alíquota de 8% é aplicável? A partir de R$ 2.400.000. Então, a partir de R$ 2.400.000, haveria incidência de 8%, seja na doação, seja na herança. Então, esse é o ponto, né? Essa é a modelagem em relação a alíquotas. E daí que a gente parte para questões um pouco mais polêmicas, um pouco mais delicadas. Basicamente tratando de base de cálculo, e o Marcelo comentou esse planejamento da doação com reserva de usufruto, onde a gente observa a maior alteração em relação à composição da base de cálculo ou a diferenciação entre a possibilidade de antecipar pagamentos que existe hoje na legislação vigente e a necessidade de antecipar o pagamento de acordo com o PL 250/2020. Como ocorre hoje? Se eu faço esse planejamento que o Marcelo comentou, doação com reserva de usufruto, existe a incidência do ITCMD a 4% sobre, primeiro, a transmissão da nua propriedade, onde a base de cálculo é reduzida para 2/3 do seu valor de mercado, seu valor venal, e no futuro, quando da transmissão por meio de extinção do usufruto, haveria incidência de ITCMD, também a alíquota de 4% sobre 1/3, né? Ou seja, a legislação do Estado de São Paulo acabou criando uma ficção jurídica de que a nua propriedade vale 2/3 e o usufruto vale 1/3 da propriedade plena. E, com isso, a tributação acabou seguindo nesses parâmetros. Outros estados adotam outros critérios, né? Existe estado que adota 1/3 de 2/3, existe estado que adota 50% para cada um desses vetores, mas a grande maioria dos estados faz essa quebra. O que a legislação nova que se propõe hoje está em discussão, né? O que ela traz? Ela traz a necessidade de imediatamente ser pago o ITCMD, a alíquota entre 4% e 8%, a depender da faixa onde o contribuinte esteja. Ou seja, essa possibilidade de se diferir o pagamento do ITCMD sobre 1/3 relativo ao usufruto, para quando do falecimento do titular da propriedade, não existiria mais. Seria necessário o pagamento sobre 100% da base de cálculo, né? Isso é, de alguma forma, contestável, não existe no direito civil, na legislação brasileira como um todo, a discriminação e identificação precisa de quanto vale a nua propriedade e quanto vale o usufruto. Porém, que o usufruto vale algo, ele vale. Então, a tributação sobre 100% de imediato poderia ser questionada em juízo, caso essa legislação realmente venha a ser implementada. Hoje, o que a gente tem? As pessoas físicas que nós assessoramos no escritório geralmente optam por pagar 100% agora. Por quê? Porque sempre houve esse receio de o Estado de São Paulo aumentar a alíquota do ITCMD. E aí ficaria aquela questão, bom, aumentou a alíquota, quando eu for pagar 1/3, eu pagaria a alíquota de 4% ou eu pagaria, por exemplo, a alíquota de 8%? Né? Existem argumentos para os dois lados, mas, tecnicamente falando, como o fato gerador
desse usufruto, da transmissão, ocorreria lá na frente, a chance, me parece, ser maior de a Cefaz ganhar uma discussão do que o contribuinte, ou seja, fato gerador, depois da vigência de nova lei, se aplicariam as regras dessa nova lei, desses 8%. Existe uma questão nessa lei que eu e o Marcelo discutimos bastante, que deixa alguma margem para se argumentar que não existiria a tributação sobre esse 1/3 remanescente se o planejamento tivesse sido efetivado à luz dessa lei hoje vigente. Mas aí é uma questão mais polêmica, mais complicada, vai depender do caso a caso, mas é importante só colocar para todos que existe uma tese passível de ser construída se o texto legal for aprovado do jeito que está hoje. Acho que vale a pena agora, né, Marcelo, a gente pular para algumas outras hipóteses de transmissão das sociedades, de imóveis e afins. Sim, eu queria complementar de que a legislação do Estado de São Paulo, o decreto que regulamenta a Lei 10.705, ele permite atualmente o recolhimento do ITCMD em dois momentos, ou no momento da doação, né, quando se fala em doação com reserva de usufruto, ou no momento da extinção do usufruto. Então, como o João Vitor bem colocou, muitos dos nossos clientes têm já recolhido os 100% do ITCMD, mesmo em que haja reserva do usufruto, para evitar uma elevação da alíquota no momento futuro da extinção desse usufruto e evitar cair nesta nova sistemática. Porque não há a possibilidade de, no meio do caminho, se fazer esse recolhimento sobre 1/3, que é o que o Estado de São Paulo atribuiu ao usufruto. Eu também queria responder uma pergunta que veio do Silvio Paixão, com relação se é possível se fazer a transmissão da parte disponível com usufruto. É perfeitamente possível você doar para quem você quiser a sua parte disponível e reservar o usufruto para si, desde que você efetivamente respeite a legítima dos herdeiros necessários. Bom, feito esse parênteses, desculpa te interromper, só endereçar rapidamente uma questão que foi apresentada aqui dentro do que eu falei. Se a doação anual e contínua dentro do limite de isenção pode ser caracterizado como uma burla do eventual ônus tributário devido. Eu não vejo dessa forma, porque existe claramente uma isenção sendo colocada pela legislação. A gente poderia aprofundar em outros exemplos, como tratar uma doação como empréstimo e amortizando o empréstimo dentro do limite da faixa do ITCMD, da isenção do ITCMD ao longo dos anos. Aí sim a gente pode entrar nesse tipo de discussão, mas simplesmente fazer uma doação contínua ao longo dos anos dentro do limite da faixa de isenção, eu não vejo nenhum problema. Perfeitamente. Falando de valuation, né, da avaliação dos ativos, que é uma outra mudança que este projeto pretende trazer. E que, a nosso ver, ela é mais relevante do que a própria elevação da alíquota de 4% para 8%, que é a alíquota máxima. Como funciona hoje a avaliação de bens que sejam passíveis de transferência, seja por doação, seja por sucessão? Nos imóveis, costuma ser adotado o valor venal atribuído a esse imóvel ou o valor venal de referência nos municípios que avaliam e atribuem o valor venal de referência. Nas cidades de São Paulo, existe o valor venal de referência e, portanto, é esta base para o cálculo do ITCMD hoje. E participações societárias. A regra é de que o valor de mercado para companhias abertas com ações negociadas seria o valor médio das cotações em até 180 dias para trás.
Em companhias fechadas ou em limitadas, que não tenham os seus valores mobiliários negociados e que não tenham um parâmetro de valuation, é aceitável o valor do patrimônio líquido. Então, imaginem, para uma sociedade que, para nós sermos bem didáticos, é a sociedade que tem imóveis que foram conferidos há muitos anos pelo valor do custo histórico e que estão na contabilidade pelo valor do custo histórico. Sendo feita a doação desta sociedade, é este o valor que é ainda permitido em São Paulo. Se você, por outro lado, tem uma sociedade com capital fechado, mas que ela teve um valuation feito por um especialista, por um banco de investimento, por uma boutique, por um expert. Houve uma compra de uma participação minoritária, por exemplo, e este valor pago foi muito superior, ou foi superior ao valor do patrimônio líquido, este valor passa a ser o parâmetro, desde já, na legislação atual, é o parâmetro que deve ser adotado para uma doação ou uma sucessão causa-mortis para o recolhimento do ITCMD. Por isso, nós sempre lembramos aos nossos clientes, se você vai fazer uma operação de M&A, se você pensa em ter um valuation, você já olhe para dentro e veja se não é o caso de fazer uma doação para os seus filhos com antecedência, para que você não caia no novo parâmetro que é o valuation, feito e pago por uma participação naquela sociedade. Bom, e o que o PL 250 está propondo? Imóveis urbanos ou rurais passam a ser valor de mercado, a ser divulgado pela Secretaria da Fazenda Estadual. Enquanto não houver essa divulgação da Secretaria da Fazenda Estadual, da Cefaz, para imóveis rurais seria terra nua e benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Para imóveis urbanos, pode continuar a ser adotado o valor que é atribuído pela Prefeitura para o IPTU, o valor venal de referência. No entanto, a legislação permite à Cefaz que arbitre um valor. Então, mesmo que ainda não tenha uma divulgação formal, no momento do recolhimento, a Cefaz pode, eventualmente, arbitrar um valor. Isso já acontece em alguns estados, com secretarias das fazendas desses estados. Por exemplo, Minas. Eu tive um caso em que havia uma sociedade com imóveis de valor expressivo e que a Secretaria da Fazenda arbitrou o valor. Os proprietários não concordavam com o valor, mas acabaram até aceitando o valor atribuído pela Secretaria da Fazenda para evitar um contencioso administrativo, uma discussão. Então, esse é um caso que já acontece em outros estados e a ideia é que isso seja implementado em São Paulo com a aprovação desse projeto. O Rio também já adota esse parâmetro. O que muda com relação a participações societárias? Quando não houver uma negociação, um parâmetro de negociação em bolsa nos últimos 80 dias, ou uma valuation dos últimos 180 dias, a base de cálculo pode ser o patrimônio líquido ajustado pela reavaliação dos ativos e passivos com a atualização dos ativos ao valor de mercado na data do fato gerador. Ou seja, pode haver um arbitramento também da Cefaz neste momento. João Vitor. Perfeito. Aqui eu só vou colocar algumas questões, né, alguns elementos importantes. Em relação às sociedades, né, na linha do que o Marcelo comentou, hoje o PL 250, né,
que pode vir a ser convertido em lei, ele estipula a necessidade de se fazer a avaliação de ativos e passivos de modo a que esse PL seja um PL ajustado. Então, existe a previsão específica agora nesse PL que, basicamente, as holdings familiares, holdings imobiliárias, terão que necessariamente adotar o IFRS e fazer uma marcação a mercado de todo o patrimônio que está dentro. Até vendo aqui os participantes, tem alguns participantes que trabalham com a gente em empresas grandes, né, grupos grandes, estão acostumados a fazer valuation, mas fazer valuation nesses grupos grandes, e não nas holdings familiares propriamente ditas. Então, esse é um ponto muito relevante. O critério valor de mercado sempre existiu, o critério de PL sempre foi um pouco subsidiário, como o Marcelo colocou, mas é o critério que todo mundo acaba adotando, e nesses grupos familiares, nessas holdings familiares, especialmente quando a gente trata de imóvel, os ativos estão subavaliados. Agora, a gente vai ter que apresentar para a Cefaz um valuation que vai dizer se o PL é igual, é maior ou é menor do que aquilo que estava registrado em livros. Em relação a imóveis rurais e urbanos, acho que o ponto a ser destacado em relação ao imóvel rural, também o critério de valor de mercado sempre existiu, né, esse valor venal. Porém, a questão é como era determinado o valor venal. Muitas pessoas iam atrás do critério valor declarado para fins de ITR, né? Então, o ITR era a base. A gente sabe que o valor do ITR, em raras oportunidades, condizem com o valor de mercado. Esse critério foi excluído da legislação. Não existe mais a possibilidade, ou não existirá mais a possibilidade de se adotar o ITR. Ou seja, será o valor determinado pela Cefaz ou aquele valor determinado de acordo com a Secretaria do Abastecimento, da Agricultura e do Abastecimento. Em relação ao imóvel urbano, o critério do IPTU, o critério subsidiário do IPTU, sempre existiu e continua existindo. Porém, existe um outro critério que tem prevalência sobre o valor de referência para fins de IPTU que está sendo introduzido, que é o valor de referência para fins de TBI. E a gente sabe que os municípios que adotam uma avaliação para fins de TBI, como o município de São Paulo, acabam por fazer com que a tributação do ITBI incida sobre uma base de cálculo muito maior do que a base que é referência para fins de IPTU, embora ambos sejam impostos municipais. Então, esse aspecto é relevante, né, em relação a imóvel rural, imóvel urbano e sociedades, que, como o Marcelo colocou, pode ter um efeito ainda mais danoso do que a própria elevação da alíquota. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Denis Nakahara. O que acontece se houver uma transação a título de compra e venda e o valuation acordado ele estiver abaixo do patrimônio líquido contábil? Qual seria o risco perante uma futura doação, um recolhimento de TCMD? Eu acho o seguinte, a lei hoje, ela fala que é o valor de mercado. Se não houver um parâmetro de mercado, é o valor do patrimônio líquido, que seria o mínimo. Pode existir situações que não são as mais comuns, em que a transação ela tem um valor inferior ao valor do patrimônio líquido, porque os ativos daquela sociedade eles foram desvalorizados por algum motivo. Exemplo, uma área que foi contaminada, que não pode mais ser produtiva, então, eventualmente, ela foi comprada por um valor, mas ela se desvalorizou por uma questão ambiental. É comum? Não é comum, mas é possível. Agora, obviamente que a Cefaz pode querer comprovar se o valuation adotado é um valuation com uma base sólida. Então, o risco seria esse. Se o valuation ele tem uma base consistente e está inferior ao PL, é este valuation que seria a base de cálculo. Agora, a Cefaz
muito provavelmente irá avaliar, irá averiguar se procedem as razões para aquele valuation mais baixo. Agora, passando para o próximo tópico, que também é bastante importante e que também vai responder algumas perguntas que nós recebemos, seria do José Pena, essas perguntas, a questão da previdência, né? Previdência privada. Nós, hoje, temos clientes que destinam uma parte da sua liquidez para planos de previdência privada, né? Para PGBL, para VGBL. Isso é muito usado. Por quê? Porque, pela natureza previdenciária, esses recursos, eles, até por uma própria isenção que consta da Lei 10.705 do Estado de São Paulo, ele não está sujeito à tributação pelo ITCMD e ele tem uma liberação muito célere para os beneficiários indicados no plano, né? Em até 30 dias, os planos acabam liberando o recurso para os beneficiários que o falecido tem indicado. Esses recursos, muitas vezes, são muito bem-vindos, porque eles são usados pelos beneficiários, se os beneficiários também forem herdeiros, eles são usados até para o recolhimento do ITCMD. O beneficiário, muitas vezes, não tem uma liquidez, mas ele recebe essa liquidez, ela é isenta de ITCMD atualmente, e ele recolhe o ITCMD que vai incidir sobre o restante do patrimônio. Obviamente que a pessoa não pode lesar a legítima, né, dos herdeiros necessários por meio do plano de previdência e ele é um instrumento bastante interessante. O que acontece é que os estados têm discutido esta isenção do ITCMD e existe contencioso em São Paulo, existe contencioso em outros estados, existem outras legislações estaduais que já acabaram com essa isenção. Eu vou deixar o João Vitor colocar um pouco mais profundamente a respeito da questão judicial, e o que eu sei é que, além da questão de ser um plano de previdência que tem uma isenção, nós temos outros julgados que caracterizam a previdência privada como um recurso de... ele é securitário, é um projeto, é uma liquidez advinda de um seguro, similar a um seguro e também isenta do ITCMD. Então, a gente tem esses dois tipos de decisão a favor do contribuinte, mas a lei também está mudando esta isenção. Ela acaba com essa isenção, ela só mantém a isenção dos recursos do INSS e de planos oficiais, e ela estabelece que o contribuinte que tem que reter o ITCMD é o próprio Instituto de Previdência privado que o falecido tenha contratado. Então, isso mudaria consideravelmente. Será que isso emplaca no judiciário se passar o PL, João? Eu vejo dois problemas, né, em relação a esse PL, ou em relação à tributação de previdência privada. Um é o que a gente já tem de precedente em alguns outros estados, como o Rio de Janeiro, onde lá em 2015 revogou-se a isenção do ITCMD sobre planos de previdência privada, mas em especial em relação ao VGBL, né, não ao PGBL, mas ao VGBL, o Vida Gerador, existe uma jurisprudência quase que pacífica no sentido de que não é possível incidir o ITCMD sobre esses valores, né? Então, houve uma discussão sobre a constitucionalidade da incidência e o que foi colocado é justamente que esses valores decorrentes do VGBL são pecúlio, não são rendimentos, e como tais, não poderiam estar sujeitos ao ITCMD.
Adicionalmente, o que eu vejo de problema nesse ponto do PL é o que você colocou em relação à responsabilidade tributária, né? Existe um movimento, né, uma discussão preliminar com alguns colegas no sentido de questionar a atribuição de responsabilidade tributária para a fonte pagadora, para a instituição financeira que administra ali o PGBL ou VGBL, né, em qualquer um dos casos a tese funcionaria, porque eu não posso atribuir responsabilidade tributária por lei ordinária. Eu teria que ter uma lei complementar, no caso, né, do ITCMD ou CTN, prevendo expressamente a atribuição de responsabilidade tributária para além daquelas hipóteses já listadas. Então, eu vejo esse duplo problema no PL. Não é recomendável que o PL passe assim, porque senão haverá uma judicialização muito grande aqui em São Paulo, o que é péssimo, né, para todo mundo, em relação a um tema que parece já pacificado em tribunais estaduais, não foi discutido nem no STJ nem no STF, mas é um tema que realmente tem que ser visto com maior cautela. Em relação a esse PL, o único ponto adicional que eu colocaria é que ele prevê a revogação não só dessa isenção sobre planos previdenciários privados, mas também sobre frutos e rendimentos auferidos pelo espólio após o evento falecimento. Né? De acordo com o direito civil, quando ocorre o falecimento, abre-se a sucessão e os bens já se transmitem aos herdeiros automaticamente, ainda que, do ponto de vista formal, tenha que passar no direito civil por um procedimento de inventário ou no direito tributário pela homologação dos cálculos para pagamento do tributo. Mas, em princípio, os bens já são transmitidos. Existe uma isenção expressa hoje no sentido de que frutos e rendimentos após o falecimento não são tributados pelo ITCMD, apenas são tributados pelo imposto de renda. Hoje, né, com esse PL, se aprovado desse jeito, haveria a revogação dessa isenção com a consequente tributação desses valores, desses frutos e rendimentos pós-mortem pelo ITCMD, o que também eu vejo como absolutamente discutível do ponto de vista do direito tributário. E passando agora para o IGF, né, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que nós também queríamos fazer um breve comentário, ele está previsto na Constituição Federal de 88 como de competência da União Federal. A União Federal, para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Grandes Fortunas, deveria aprovar e promulgar uma lei complementar, que em todos esses anos de vigência não foi promulgada. Por que será que não foram, nenhum dos projetos que no passado foram propostos vingou? Pelo que a gente observa em diversos países, o imposto sobre grandes fortunas, ele, quando foi instituído, ele acarretou a fuga de famílias que tinham um alto patrimônio daquele país para evitar a incidência nesse imposto, que seria um imposto adicional ao imposto de renda pago anualmente. Então, aqui no Brasil, se ele vier a ser instituído, ele também seria um imposto de pagamento, recolhimento anual, adicionalmente ao imposto de renda. O que você acha dos projetos que nós temos agora, João? Eu acho que esse imposto, né, esse IGF, como você colocou, né, ele veio na Constituição de 88, o ITCMD, né, demorou 12 anos para ser implementado e esse já está há mais de 30 anos em idas e vindas. Diversos projetos de lei complementar foram colocados em pauta para discussão, mas nunca, né, se levou muito a sério, né, a tributação sobre patrimônio. O problema é que hoje o momento é um pouco mais difícil, demanda mais cautela, porque houve diversos projetos de lei de diversos temas, dividendos, empréstimo compulsório, ITCMD, IGF, por conta da pandemia, né?
Então, é algo que a gente tem que ficar bem atento, tem que colocar no radar, especialmente porque a gente tem hoje um projeto de lei complementar, que é o 183 de 2019, que tramita no Senado e congrega outros 5, né? Ou seja, já existiam outros 5 tramitando no Senado, e que foram aglutinados nesse projeto de lei complementar 183. Existem outros na Câmara, menos relevantes, entre aspas, mas o que a gente vê? Esse 183, ele foi colocado para votação em regime de urgência. Houve um requerimento por senadores, por 11 senadores de partidos diferentes, então não são 11 senadores de PT e PSOL, não, tem partidos de direita, partidos de esquerda. No dia 31 de março foi feito o requerimento e é possível que esse projeto de lei complementar vá à votação. Já houve toda uma discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, que manteve o projeto de lei complementar do jeito que estava, apenas fazendo uma pequena alteração. E o que esse projeto de lei complementar ele traz? Ele traz a necessidade de se tributar anualmente grandes fortunas, alíquotas entre 0,5% e 1%. E aí surge a discussão, o que é uma grande fortuna, né? A gente tem projetos de lei complementar que colocam grandes fortunas, um range a partir de 5 milhões de reais até a partir de 50 milhões de reais. Esse projeto de lei complementar, que é o que a gente entende que está mais avançado, ele coloca grandes fortunas, valores a partir de 22,8 milhões de reais. Não é um valor baixo, porém, também não é um valor demasiadamente alto dentro do contexto do que possa se entender por uma grande fortuna, né? Ou seja, não se está tributando ricos, mas ultra ricos. Então, esse patamar é algo que geraria uma grande discussão. As alíquotas não são muito altas, 0,5% e 1%, mas o que a gente vê em relação a esse projeto, esse tipo de projeto, é que ele nunca foi adiante, espera-se que não vá adiante hoje, porque ele tem um efeito danoso em relação à fuga de capitais. Na década de 90, existiam 12 países europeus que tributavam grandes fortunas, ou que tinha um imposto semelhante a esse imposto sobre grandes fortunas. De 12, caímos para hoje 4 países europeus. Espanha, Noruega, Suíça e Bélgica. Esses são os 4 países europeus. A Espanha, que tem um regime um pouco mais avançado, que alcança muito essa tributação, com alíquotas até 2,5%, um patrimônio a partir do qual se considera grandes fortunas em torno de 10 milhões de euros. O potencial arrecadatório na Espanha não é muito alto, e os estudos que se fazem é que, por um lado, a arrecadação não seria alta para o Estado, mas, por outro lado, o que fez esses outros 8 países europeus deixarem de ter o imposto sobre grandes fortunas foi a fuga de capitais, né? Ainda mais considerando o absurdo que a gente tem nesse projeto de lei complementar de se tentar tributar não residentes. Então, aqui no PL, o que a gente tem? A tributação de residentes sobre o patrimônio global, estando no Brasil ou no exterior. Então, você tributa ações, imóveis, empresas brasileiras e eventuais aplicações financeiras no exterior, LLC detendo um imóvel em Nova York ou qualquer coisa nesse sentido. Residentes são tributados dessa forma. E não residentes também são tributados em relação ao patrimônio que superar 22,8 milhões de reais. O que a gente mais observa ultimamente são notícias comentando a fuga de capitais estrangeiros no Brasil, seja por conta do momento brasileiro, seja por conta da Selic, ou por outros fatores. Se a gente introduzir um pedágio de até 1% sobre o não residente que investe aqui no Brasil, com certeza o Brasil vai perder muito mais do ponto de vista econômico e financeiro do que o ganho de uma potencial arrecadação nesse sentido.
Acho que são esses, basicamente, os comentários que eu queria fazer, Marcelo, seja do ITCMD ou do IGF, acho que a gente também está chegando no nosso tempo. Eu passo para você, mas sem antes agradecer a todo mundo. Acho que não ficou nenhuma pergunta em aberto, né? Mas se qualquer um desses vários participantes quiserem apresentar perguntas para a gente, fiquem à vontade, enviem e-mail para a gente, no site do escritório tem o meu e-mail, João Vitor Guedes e Marcelo Paulini, fiquem absolutamente à vontade, foi um prazer discutir um pouco com vocês esses projetos relativos a esses dois tributos. Eu também quero agradecer em nome do Elian Batista e de todos os nossos sócios, do João e de mim mesmo, a hora que vocês tiraram para estar conosco aqui, para a discussão desses projetos. Vocês, sem dúvida, são pessoas que se preocupam com planejamento. Eu acho que o que nós sempre falamos, né? São 3 fases um patrimônio passa: a sua geração, a sua preservação e a sua sucessão. Então, eu acho que é fundamental estarmos atentos à tramitação e mudanças que vêm pela frente e nos prepararmos com a devida antecedência. Obrigado mais uma vez e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.